Tudo bem com vocês? Good morning! E aí, preparados para fazer esse dia extraordinário? Todo mundo preparado para fazer esse dia extraordinário? Quero só ver quais foram as coisas que você escreveu hoje. Quais foram as ideias que você escreveu hoje? Ideias que irão te aproximar do seu eu do futuro. Quais são essas ideias? Estou extremamente curiosa para saber quais são essas ideias. Você fez as tarefas? 90% da sua transformação vai depender da sua mudança de mentalidade. Os outros 20% serão a sua mudança de hábito. Então eu quero saber, você já conseguiu mudar o seu hábito? Você já conseguiu mudar a sua mentalidade? Você já conseguiu? Fala aí pra mim. 80% da sua mentalidade ela precisa mudar. 80, será que é? Não, Alvina, vamos falar. Será que não é mais? Talvez ainda é mais. Talvez você precise mais do que 80% da sua mentalidade transformada. Talvez você precise mais ainda. Por quê? Porque tudo aquilo que você pensou até hoje, tem um autor que fala assim: esses seus pensamentos que te trouxeram até onde você está hoje, eles não são mais suficientes para te levar para o próximo nível. É sério desse jeito. Os pensamentos que te trouxeram até aqui não são suficientes para te levar para o próximo nível. Então eu quero desejar um extraordinário dia para vocês. Um extraordinário dia. Quem aí conseguiu acordar 1 hora mais cedo? Quem conseguiu aí acordar 1 hora mais cedo? Quem viu a minha mensagem lá no grupo nosso de WhatsApp, às 4h30 da manhã? Quem conseguiu? Quem conseguiu aí olhar a minha mensagem às 4h30 da manhã? Às 4h30 da manhã eu já estava acordada. Às 4 horas, na verdade. Quando eu mandei mensagem para vocês era 4h30. Mas eu já estava acordada, por quê? Porque eu preciso fazer coisas novas, conhecer pessoas novas, trilhar caminhos diferentes para eu conseguir resultados diferentes. Olha que interessante. A Ponciana falou que acordou 30 minutos mais cedo. Parabéns. A Patrícia falou que teve uma crise de tosse. Que pena. Patrícia, que pena. Então, olha só, presta atenção nas coisas que está acontecendo na sua vida, que está acontecendo com você. E eu quero saber se você fez a tarefa. Você fez as 5 coisas lá que eu pedi? Eu pedi 5 coisas para você, que era para você anotar as 5 coisas que você vai fazer diferente, que você teve de ideia, para você fazer diferente na sua vida. E para você chegar em lugares diferentes e caminhos diferentes. Fala aí pra mim. 5 coisas. Quem conseguiu escrever as 5 coisas, coloca um joinha. Quem não conseguiu escrever as 5 coisas, se compromete comigo que você vai escrever hoje durante o dia. Se compromete comigo que você vai escrever hoje durante o dia. Se você não fez, se compromete comigo. Se compromete comigo aí que você vai escrever hoje durante o dia. Tá? Isso. Se compromete comigo. Faz um compromisso comigo de ter 5 ideias. 5 ideias que essas ideias vão te levar para o próximo nível. Alvina, eu tenho que cumprir todas essas ideias? Não, mas pelo menos você tem que colocar a tua cabeça para trabalhar. Esse exercício é para você colocar a sua mente para trabalhar para você, tá?
Eita, que linda. Ai, que delícia, Patrícia. Parabéns. Então, essa atividade é para quê? É para você começar a colocar a sua mente para funcionar, porque você precisa de novos pensamentos, você precisa de novos sentimentos, novas emoções, para você realizar coisas novas, coisas diferentes. Então, esse exercício foi só para você poder acionar a sua nova mentalidade, começar a fervilhar essa mentalidade. E é super interessante um livro que eu vou indicar para vocês hoje. Esse livro é o livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill, aquele livro assim, ó. Quem pensa enriquece, tá? Esse livro do Napoleão Hill é extremamente maravilhoso. E esse livro contém um segredo. E eu quero que você leia esse livro para você aprender o segredo que esse livro contém. Quando você descobrir esse segredo, você vai estar pronto para o próximo nível. Tá bom? Ótimo? Então, beleza. E hoje nós vamos continuar falando, né, sobre a necessidade que nós temos dessa mudança. Essa mudança exterior que nós precisamos, ela está firmada nessa mudança interior que nós precisamos, tá? Nós precisamos então dessa mudança exterior, mas essa mudança exterior, ela está atrelada a essa mudança interna, interior. E hoje eu vou falar que, olhando para a natureza, olhando para a criação de Deus, nós somos quase os únicos, né? A maioria dos seres vivos que Deus criou, a maioria deles tem o quê? Um instinto, a maioria deles tem um instinto natural de sobrevivência. A maioria deles, nem todos, mas a maioria das criaturas de Deus, ela tem um instinto natural de sobrevivência. O homem está no meio dessas poucas criaturas que nascem completamente desorientadas. Quando nós nascemos totalmente desorientados e totalmente dependentes. Nós nascemos dependentes e totalmente desorientados. Porém, qual é a característica nossa que faz esse jogo mudar completamente? Nós nascemos completamente desorientados e completamente dependentes. A maioria das criaturas nascem guiadas por um instinto de sobrevivência e elas já sabem para onde elas precisam ir e elas já sabem o que elas precisam fazer. Elas já sabem o que elas têm que fazer. Às vezes até andando de um jeito meio estranho, mas elas já sabem. Os homens, nós, as criaturas de Deus, o ser humano, fazemos parte desse pouco que fazemos parte dessas poucas criaturas que nascem totalmente desorientadas. E essa desorientação, ela permanece até a nossa formação de caráter, até a nossa formação da razão. O que é essa desorientação? Essa desorientação é o quê? É a necessidade que nós temos de um outro para sobreviver. Nós precisamos do outro para sobreviver. E eu olhando para isso, eu falei assim, o que será que Deus gostaria de me ensinar com isso? E eu fiquei pensando, falei, por que será que o homem, ele nasce desorientado e ele precisa completamente de um outro ser? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar a necessidade que você tem de uma outra pessoa quando você nasceu? Você já foi grato por essas pessoas que
foram responsáveis pela sua sobrevivência nas suas primeiras horas de vida? Você já foi grato por elas? Você já foi grato por essas pessoas terem tido a responsabilidade com você durante esse período? Porque às vezes a gente quer dar uma de rebelde aí, né? E a gente fala assim, isso não fez nada além de me dar vida, não fez nada além disso. Porém, o nada além disso, para você estar aqui hoje, essa pessoa foi extremamente responsável pelo nada além de você ter vida. O que será que Deus quer ensinar para nós quando Ele nos coloca num mundo, quando Ele nos dá o dom da vida e esse dom da vida depende exclusivamente dos outros? Será que Ele não está querendo ensinar essa unidade que nós precisamos ter? E uma coisa que me chama muita atenção, nós nascemos com senso de desorientação, porém, nós somos as únicas criaturas que têm o poder da transformação, que têm o poder da criação. A Ponce colocou ali relacionamento. Então, desde muito cedo, nós já temos essa necessidade de nos relacionarmos, de nos sentir amada, de nos sentir pertencente, de nos sentir aceita, de nos sentir protegido. E é por causa dessa aceitação, desse sentimento de relacionamento, desse sentimento de proteção, desse sentimento de amor, que nós nos transformamos, nós evoluímos, nós mudamos, nós aprimoramos, nós criamos. E eu vou falar para você aqui nessa live de hoje, você, depois de uma certa idade na sua vida, você é o único responsável pela criação. Você é o único responsável pelo andamento da sua vida. Você é o único responsável. Você é a pessoa responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Por exemplo, é como se você tivesse uma tela em branco todas as manhãs. Acordou, tem uma tela em branco. E com essa tela em branco você vai fazer o quê? Hoje eu não estou muito bem, Alvina. Hoje eu estou triste. E você escolhe somente tons escuros para pintar a sua tela. Você não está muito bem, você escolhe só tons cinzentos para pintar o seu dia, para pintar o seu quadro. Por quê? Porque você é o único responsável em criar a sua realidade. A partir de hoje, eu estou falando para você, a partir de hoje eu estou dizendo para você que a responsabilidade da cor que você dá à sua vida é somente seu. A responsabilidade que você dá à alegria dos seus dias é somente sua. A partir de quando você assume a sua idade de razão, você começa a sofrer as consequências dos seus atos, das suas atitudes. E depois disso, você nunca mais para de ser responsável pela criação da sua vida. Diferente dos animais, os animais não têm capacidade de criar o destino deles, não. Eles são dominados, eles são comandados, eles precisam seguir determinadas ordens, mas você não. Você é o único responsável por escolher as cores que você deseja. E eu vou falar para você, você escolhe essas cores para desenhar a sua vida e para pintar a sua vida conforme são os seus pensamentos. Isso mesmo, Ponce, a vida tem a cor que a gente escolhe para pintar.
E essa cor que você escolheu, ela já foi pré-determinada pelos seus pensamentos. Olha o quanto é importante você ter cuidado com aquilo que você pensa. Bora mandar essa live aí para no mínimo 10 pessoas. E bora também mandar uns coraçãozinhos aqui, uns foguinhos para o Instagram entender que a gente está falando coisas importantes e por causa dessas coisas importantes ele precisa entregar essa live para mais pessoas. Então você que está aqui, aperta aí o coraçãozinho ou o foguinho quando você ouvir algo que tocar o seu coração, que falar com você. Por quê? Porque o Instagram entende que esse conteúdo está sendo relevante. E o que ele faz? Ele envia para outras pessoas virem participar da nossa live. Olha, a Ponciana falou que leu que quem tem depressão pensa em preto e branco. É exatamente isso que a pessoa quis dizer. Se você não tem cor, se você não tem liberdade de escolha se você não tem essa liberdade de escolha, se você acredita que você não é livre, com certeza os seus pensamentos vão te levar para você se sentir mal, pensar que tudo não tá legal, pensar que todas as coisas dão errado para você, reforçar a sua crença de vitimismo, reforçar a sua crença de que tudo dá errado, reforçar a sua crença de que você não nasceu para dar certo mesmo, que você foi um erro. Então, tudo isso. Então, se você... Mas, Alvina, como que eu mudo isso? Mudando seus pensamentos. A hora que você conseguir mudar os seus pensamentos, você começa a mudar a sua realidade, você começa a mudar as cores que você pinta. Um exemplo disso são as pessoas que fazem mentoria comigo. Quando eu falo para elas, você precisa pensar no que você pensa. E você precisa escolher como que se fosse fazendo uma seleção desses pensamentos. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Você precisa escolher se aquele pensamento é verdadeiro, se aquele pensamento não é verdadeiro. Se aquele pensamento fala com você ou se aquele pensamento não fala com você. Tá? Então, olha só, alguém manda o link lá no nosso grupo dessa live. Deixa eu ver aqui se eu tenho o link que eu mando e vocês compartilham, tá? Compartilhar o link dessa live. Esse não é. Vamos compartilhar o link dessa live aqui para as pessoas ficarem sabendo, porque, gente, essa live é muito importante. Essa live aqui é extremamente importante. Ó, mandei lá no grupo, tá? Quem quiser compartilhar, fica aí. Então, vamos lá. Então, nós precisamos fazer o quê? Quais são as atitudes que nós temos que ter? Primeiro, escolha dos nossos pensamentos. Eu escolho se aquele pensamento fala comigo, se ele diz respeito à minha vida ou se ele não diz respeito. Eu escolho. Eu preciso ter discernimento se aquele pensamento é para mim ou ele precisa ser rejeitado. Alvina, mas baseado em que eu faço essa escolha dos meus pensamentos? Tá? Baseado em que eu preciso olhar para esses pensamentos? Baseados na palavra de Deus. Se nós temos uma base, se nós temos um sustento, se nós temos um firme fundamento, o que é esse firme fundamento? Esse firme fundamento é a própria palavra. Se esse firme fundamento é a própria palavra, o que nós precisamos? Nós precisamos avaliar aquilo que nós estamos pensando com a verdade da palavra. Esse vai ser o nosso desafio. E a partir disso nós vamos olhar os pensamentos, nós vamos olhar as nossas atitudes, nós vamos observar a nossa fala.
Então essa vai ser a tarefa do dia de hoje. Presta atenção nos pensamentos, presta atenção na sua fala e presta atenção nas suas atitudes. O Aguinaldo, ele é um terapeuta maravilhoso aí de São Paulo, e ele escreveu assim, e ele é coach também. Ele escreveu assim, os pensamentos geram sentimentos e geram as ações. Exatamente isso. Tudo aquilo que você escolhe fazer hoje, você escolhe fazer por causa do seu pensamento, por causa que você pensou algo. Isso é muito sério, isso é super sério. Então, essa fala, esse pensamento, essa emoção, ela gera uma atitude. E essa atitude gera o quê? Gera uma causa e um efeito. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto do lugar que eu estou. Deixa eu falar para você. Você está recebendo das pessoas aquilo que você está emitindo. Vou repetir. Se você falar que você não gosta do lugar onde você está, é porque você não está emitindo uma frequência boa. Porque as pessoas devolvem para você aquilo que elas recebem de você. Vou contar um episódio. Uma pessoa mudou de cidade, chegou no bairro, e nesse bairro ninguém acolheu ela, e ela se sentiu rejeitada. Deu alguns meses, ela decidiu voltar para a cidade que ela tinha morado com o marido. E alguém perguntou para ela assim, perguntou para o marido, por que vocês decidiram retornar para a cidade de vocês? Por que vocês estão indo embora? O marido dela falou assim, porque fulana não gostou da cidade, não gostou do bairro. Mas por quê que ela não gostou da cidade, não gostou do bairro? Por causa que as pessoas que moram, as mulheres que moram nesse bairro, não gostaram dela, não convidaram ela para fazer nenhum tipo de trabalho na comunidade. Ela não foi aceita, ela se sentiu rejeitada. Daí essa pessoa perguntou para o marido, mas a sua esposa avisou as mulheres da comunidade que ela não quer trabalhar na comunidade, não quer se envolver? Daí o marido dela falou, não. Então, de que maneira as mulheres da cidade iriam saber que ela queria participar das atividades? Quando as mulheres da cidade, do bairro, viram que ela era uma pessoa restrita, que era muito caseira, que não conversava, que não tinha muitas amizades, as pessoas não interagiram com ela. Por quê? Porque pensavam que aquele era o jeito dela e ela preferia ficar daquela maneira. Então ninguém foi lá interagir com ela. E porque ninguém foi lá interagir com ela, ela pensou que ela estava sendo rejeitada, mas na verdade era só uma falta de comunicação entre as partes. Uma falta de comunicação entre as partes. Então vamos lá. Quantas vezes você também se sentiu rejeitado por uma coisa que as outras pessoas nem sabiam o que estava acontecendo? Quantas vezes você se sentiu machucado por algum pensamento que você teve, imaginando que a outra pessoa pensou de você? Então, as pessoas, elas te devolvem a sua frequência. Você emite uma determinada frequência. Você emite um determinado sinal. E esse sinal as pessoas devolvem para você. Então, deixa eu falar isso para você hoje. Se você está recebendo um sinal negativo nos seus relacionamentos, é porque você está enviando um sinal negativo. Comece a fazer o bem para os outros. Comece a tratar os outros de uma maneira mais delicada. Comece a falar palavras mais amorosas. Comece a falar a mesma mensagem que você falava super ríspida, de uma maneira positiva e de uma maneira como você tivesse condições de colaborar com a pessoa. Comece a falar a mesma coisa, a passar a mesma mensagem de uma maneira diferente para você perceber a mudança no comportamento do outro. Tem um versículo, gente, que fala muito comigo, que é um versículo que fala assim: trate os outros como se eles sempre fossem superiores a você.
Gente, esse versículo destruiu o meu orgulho. A palavra de Deus fala: trate os outros como se eles sempre fossem melhor do que você. Se a palavra de Deus fala isso, é por quê? Porque a palavra que nos orienta para que nós trilhamos esse caminho de uma maneira inteligente, ela fala assim: se você se aproximar das pessoas com humildade, você sempre vai ganhar, você sempre vai ser bem-vindo, você sempre vai ser aceito, você sempre vai ser requisitado, as pessoas vão querer estar perto de você. Eu falo para vocês, eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Esse versículo destruiu o meu fundamento de orgulho. Trate os outros como se eles fossem sempre melhores que você. Vocês já viram esse versículo na Bíblia? Acredito que vocês nem viram que existe esse versículo, né? Vocês leem Bíblia? Vamos perguntar aqui. Vocês leem Bíblia? Vocês leem Bíblia? Vocês já tinham lido esse versículo? Eu vou pegar aqui no Google qual que é o versículo. Versículo. Filipenses 2:3. Ó, que coisa mais linda. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Gente, pelo amor de Deus, escreve isso daí enorme numa folha sulfite e coloca isso no seu quarto hoje. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, não está falando assim, de vez em quando considerem os outros superior a vocês mesmos. Não. Está falando sempre. Considerem. Por quê? Porque vocês precisam considerar os outros superiores a vocês mesmos. Helena, eu tenho percebido que as pessoas leem a Bíblia de uma maneira que eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Eu não gosto da maneira como as pessoas leem a Bíblia. Porque a leitura da Bíblia, ela não pode ser feita de uma maneira como se fosse um livro histórico. Não. Existe uma maneira que eu considero correta de ler a Bíblia. Eu vou ensinar isso para vocês na aula de quinta-feira, tá? Vou ensinar para vocês a maneira correta de vocês lerem a Bíblia na nossa aula de quinta-feira. Então, porque vocês não sabem ler a Bíblia, vocês passam por cima de coisas que vocês não percebem. Vocês não percebem isso. Beijo, meu amor, te amo. É isso aí. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2:3. Por que a palavra de Deus fala que nós precisamos considerar os outros superiores a nós? Primeira coisa, para destruir qualquer resquício de orgulho que você tenha. Qualquer resquício de ambição e de vaidade. Então, egoísmo, orgulho, ambição e vaidade, acabou com esse versículo aqui. Precisa acabar quando você lê esse versículo e começa a colocar ele em prática. Esse versículo é extremamente importante para a sua mudança de mentalidade. E eu vou falar para vocês, esse versículo foi uma chave da minha mudança de mentalidade.
Eu morava em Curitiba ainda quando eu li esse versículo. Vou falar para vocês. Eu não vi ele numa live bonitinha assim com alguém falando e explicando ele, não. Eu li na palavra e eu chorei. Por quê? Porque aquilo ali destruiu a minha estrutura de orgulho. Porque eu era extremamente orgulhosa. Eu era extremamente orgulhosa. Eu acreditava que eu conseguia fazer todas as coisas sozinhas e com a força do meu braço. O orgulho, ele era parte de mim. Eu tinha vivido uma vida inteira acreditando nisso, sendo completamente egoísta, completamente vaidosa e fazendo as coisas por ambição. Esse era um estilo de vida que eu tinha. E quando eu me deparei com esse versículo, destruiu assim, ó, me moeu por dentro. Eu chorei. Eu falei assim, o quê? E existiam algumas pessoas que eu precisava, como diz assim, eu precisava aprender a amar essas pessoas. Eu precisava aprender a amar essas pessoas. Então, quando eu me deparei com esse versículo, eu tive certeza de que eu realmente precisava somente amar essas pessoas. Inclusive aquelas pessoas difíceis de serem amadas. Gente, eu tinha pessoas que era difícil de amar, hein? Caraca, eu sofria para amar. Mas eu falo para vocês, a Alvina do Futuro agradece imensamente por aquelas pessoas terem passado no meu caminho. Elas ajudaram o meu processo a ser acelerado. Muitos anos o meu processo foi acelerado, por quê? Por causa que eu tive pessoas que me desafiavam, pessoas que me pressionavam, pessoas que me apertavam, pessoas que eram verdadeiramente uma pedra no meu sapato. Uma pedra no meu sapato. Então, quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar. Eu falei assim, não acredito. O que? Essa pessoa faz isso para mim e eu ainda tenho que considerar ela maior que eu. Eu tenho que considerar ela melhor do que eu. Uau, aquele dia foi uma mudança de chave na minha vida. E o que aconteceu quando eu aprendi esse versículo? Eu aprendi esse versículo falando assim, você tem razão, Senhor. Eu tenho que considerar mesmo os outros maiores do que eu. Por quê? Porque eles são tuas criaturas. Às vezes eles não são filhos, às vezes eles são só criaturas. Vocês sabem a diferença de criação e filhos de Deus? Tem diferença. Às vezes você pode ser só uma criatura de Deus, você ainda não é filho. Eu falei assim, então ok, Senhor, eu sei que talvez essa pessoa, ela só é sua criatura, mas ela é obra da tua mão. Ela é feitura sua. E eu tenho que me submeter à sua obra, ou seja, a sua obra de arte, aquilo que você fez. Quando eu olho para essa pessoa, eu falo assim, o que será que Deus colocou nessa pessoa que Ele gostaria de revelar para mim? Quando eu olho para uma pessoa, geralmente eu penso isso. Não importa se a pessoa, que tipo de pessoa que é, se ela é criatura, se ela é filha, não importa. Se ela é amada, não importa. Mas eu falo assim, Senhor, o que tem nessa pessoa que você vai me ensinar? Porque eu acredito que por causa da unidade que nós precisamos viver, Deus tenha colocado segredos especiais dele em cada ser humano, inclusive nas suas criaturas, inclusive só nas criaturas dele, naqueles que ainda não são filhos. Então eu olho para aquela pessoa e eu falo assim, qual é o mistério de Deus que existe nessa criatura que eu preciso desvendar? Qual é a mensagem de Deus que Deus tem para a minha vida através da vida dessa pessoa aqui? Independente se ela me atrai ou não. Independente se eu quero estar com ela ou não. Independente se eu gosto dela ou não. Eu sei que ela carrega um segredo de Deus. Eu sei que ela carrega uma pitada de Deus nela, que eu preciso. Eu preciso daquilo que existe nela.
Então foi com essa humildade que eu comecei a olhar as pessoas, independente de quem elas são. Eu sei que Deus tem uma mensagem por trás da vida dela, ou por trás dela, ou nela, que eu vou acessar. E essa mensagem que eu acesso nela, que eu acesso através da vida dela, eu vou para um nível mais alto. Eu vou para o próximo nível quando eu acesso a mensagem que está nela, a mensagem de Deus nela. Eu elevo o meu nível, eu elevo a minha régua, eu elevo o meu estado. Por quê? Porque eu peguei mais uma peça do meu quebra-cabeça. Então eu comecei a olhar as pessoas desse jeito, como feitura de Deus, como criação de Deus, e porque era a criação do meu pai, eu precisava entregar esse respeito, que era considerá-la maior do que eu. Então todas as pessoas eu considero maior do que eu. Por quê? Por causa desse versículo. Porque eu sei que nessa pessoa tem algo que fecha o meu quebra-cabeça. Que ele fecha as minhas dúvidas, que ele fecha as minhas respostas, que ele pode estar me entregando coisas preciosas. Então, esse é o nosso versículo-chave do dia de hoje. Filipenses 2:3. Considerem os outros maiores que você. E porque você vai considerar o outro maior que você não vai no seu coração, você não vai cultivar a rejeição. Por quê? Porque quando você considera o outro melhor que você chega, você serve, você agrada, você elogia, você se disponibiliza. Então você chega sempre de uma maneira humilde. E geralmente quando você chega servindo, quando você chega agradando, quando você chega entregando aquilo que tem de melhor em você, dificilmente você vai ser rejeitado. Por exemplo, se aquela mulher que mudou para aquele bairro tivesse tido humildade e se considerasse as pessoas daquele lugar mais importantes do que ela chegaria e falaria assim: como eu posso servir vocês? Como eu posso contribuir com as coisas dessa comunidade? No que eu posso ser útil? A Ed colocou ali, ó, quando o meu ego é levado a ser contrariado, eu mudo de nível. Geralmente o nosso ego precisa ser confrontado, Ed, tá certinho, é isso. Quando eu coloco o meu ego no devido lugar dele, geralmente eu mudo de nível. É isso mesmo. Então, considerar as outras pessoas melhores do que a si mesmo realmente de matar o ego. Matar o nosso ego. Então, quando você entrega para as pessoas disposição, serviço, voz meiga, doce, delicadeza, agora falando para os homens, quando vocês entregam disposição, quando vocês entregam força, quando vocês entregam serviço, quando vocês entregam ideias novas, dificilmente você vai ser rejeitado quando você chega num lugar novo. Dificilmente você vai ser rejeitado. E é realmente esse coração que eu quero despertar em vocês. Eu acredito que eu falo muito para líderes, provavelmente se você está aqui comigo me ouvindo, é porque eu acredito que você é uma liderança. Eu acredito que você é uma liderança porque eu falo muito para líderes. Os líderes me ouvem. Tem pessoas que falam assim para mim: ouvindo, não entendo nada do que você fala. Eu falo, porque você não está no tempo de ouvir o que eu falo. Porque existe um tempo de maturidade para ouvir o que eu falo. Então, olha só. Se você é uma liderança, eu quero despertar em você esse coração. Toda liderança, ela não vai ser sempre uma liderança. Ela vai estar líder.
E da mesma maneira que você vai estar líder, você pode deixar de estar líder. E será que você mudaria a sua fala? Você mudaria seu comportamento? Você mudaria o seu coração só por causa de uma posição, de um cargo? Então, quando eu ensino os meus cursos, quando eu dou cursos de liderança, quando eu dou cursos de terapia, quando eu dou as mentorias, eu sempre trato o quê? Seja um exemplo quando você está em liderança e quando você não está liderando. E se você usar esse versículo como uma base da sua liderança, olha o Velvet querendo sair, gente. Se você usar esse versículo como uma base para a sua liderança, você nunca vai precisar entrar e sair desse lugar de liderança. Porque isso vai ser um caráter seu. Isso vai ser uma disposição do seu coração. Isso vai ser um estilo de vida que você vai carregar. E porque isso vai ser um estilo de vida, você vai liderar com responsabilidade, olhando para os outros como se eles fossem maiores que você. Olhar para o outro não é se submeter e aceitar tudo que o outro está fazendo. Não. Nós não perdemos e não deixamos o nosso lugar de liderança por causa desse olhar. Não. Mas nós fazemos o que quando nós temos esse olhar? Nós exercemos o respeito. Nós exercemos o respeito e nós criamos esse estilo de vida. Não importa se eu sou líder, não importa se eu sou liderado, o meu estilo de vida é falar que você é superior a mim. E é por causa dessa superioridade que eu vejo em você, por causa dessa feitura de Deus que eu vejo em você, eu te trato com essa dignidade, com esse respeito. Esse barulho é o meu cachorro pedindo para sair. Vocês acreditam nisso? Deixa eu levantar, abrir a porta aqui para o abençoado. Gente, esse cachorro é tão treinado que ele pede para sair, ele pede para ir no banheiro, ele pede para entrar. Ele é incrível. Esses dias atrás ele saiu. Hoje de manhã ele acordou super cedo também, já queria sair, porque acho que ele tinha tomado um pouco além de água e ele estava desesperado para fazer xixi. E ele não faz nada dentro de casa, tudo fora. Foi bem ensinado. E tem muitas pessoas que falam assim: Alvina, esse cachorro é tão educado, eu gosto tanto do Velvet. O Velvet, ele é um cachorro, ele tem 10 anos já. E ele é um cachorro que as pessoas pedem para levar ele para casa delas. Vocês acreditam? Tem pessoas que pedem para ficar com ele, de tão amoroso, de tão querido que ele é. Ele é muito amoroso. E as pessoas sempre pedem para mim assim: como que você tem esse cachorro tão educado? Daí eu falei assim: por causa de uma coisinha chamada vara. Vocês sabiam que a vara é bíblica? E aqui em casa tem uma vara pro nosso cachorro e ele apanhou algumas vezes sim. E agora a gente só mostra a vara, agora não precisa mais bater. Olha o escândalo dele lá fora. Agora a gente só mostra a vara para ele e ele já se comporta. É uma graça esse cachorro. Ele é muito bonzinho mesmo. Aí a Ponce falou para depois eu fazer uns stories dele, vou fazer. Vou deixar lá salvo alguns stories do Velvet. O Velvet é super engraçado. Então vamos lá. Até na educação do meu cachorro, a Bíblia aqui é a nossa base. Vocês percebem como a Bíblia ela não é para determinadas áreas da minha vida, ela é para todas as áreas da minha vida. Inclusive na educação do meu cachorro. Depois eu vou fazer uns stories ali e vou deixar a vara assim perto, tá? Não vou mostrar e falar, senão o povo vai ficar louco, os defensores dos animais, né? Mas vocês vão ver a vara nos stories e vocês já vão saber o que é, combinado? Porque, gente do céu, o povo, eles acham assim que não pode mais bater. Eu falo, que? Leva pra sua casa e cuida você então. Não tem bem assim, não. Não tem aqui em casa, quem manda sou eu, a regra é minha, né? E eu e meu marido, a gente decidiu isso logo desde cedo. A gente ia implantar o regime da vara e é verdade. Desde quando ele tinha meses, ele leva a vara.
A gente teve um pouco de paciência com ele até os 2 anos, quando ele comeu tudo, a casa inteira, né? Depois que ele parou de comer a casa inteira, ele começou a ser educado de verdade. E nós temos esse mesmo plano, projeto para os nossos filhos. Vai levar vara, sim, vai levar vara. Não tem essa de conversa, gente. Ai, só conversando dá. Não dá. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele confronta, e isso é maravilhoso. Então a criança, ela vai fazer o que no confronto? Te testar. Então ela precisa passar em alguns testes também. Então o nosso bebê aí, quando ele chegar, vai levar vara. Olha isso. Olha isso. É isso. Então, gente, vamos lá. Voltando. Use a Bíblia como base para todas as coisas na sua vida. Para tudo. Não para uma coisa ou para outra. Para todas as coisas. Inclusive na disciplina. Como está a disciplina da sua casa? O quanto é difícil nós olharmos para as crianças hoje e os pais não disciplinarem, não educarem, não darem limites. E eu vou falar para vocês, a maior dor do meu consultório, uma das maiores dores depois do abuso, é o quê? É a falta de disciplina. E como que a criança entende Olha, ele é obediente. Com um assovio ele já entra em casa. É o Viti, vem aqui. Vem aqui dar um oi pra esse povo lindo. Vem aqui. Ai, meu Deus. Ai, gente. Olha isso, gente. Que coisa mais gostosa. O que foi? O que foi? Pronto, desce. Fica aqui, não é pra sair. Então, vocês perceberam? A conversa com ele é um assovio. Um assovio ele já entrou em casa. Então ele é bem regradinho, muito regradinho. Então olha só, a dor das crianças por falta de limite é uma coisa gigantesca nos dias de hoje. E o que é esse limite? O que é essa vara? O que é essa correção? O que é essa disciplina? Exercer limite. Teve um dia que eu atendi um adolescente e esse adolescente falou para mim assim: Alvina, quando eu contei pro meu pai que eu tinha fumado maconha, meu pai riu junto comigo. E ele olhou pra minha cara chorando e falou assim: e eu desejei que ele tivesse dado um soco na minha cara. Um adolescente de menos de 16 anos de idade foi contar pro pai que tinha fumado maconha pela primeira vez. O pai riu com ele. E ele chorando falou pra mim: meu desejo é que ele tivesse me dado um soco na minha cara. Ou seja, se essa criança tivesse tido limite quando ela era pequena, provavelmente ela não ia ter essa necessidade de chamar atenção nessa idade. Porque o fumar maconha para ele era falar assim: pai, você pode me notar agora? Você pode me ver agora? Você pode me ver? Faz favor de me ver? Então ele estava só chamando a atenção pela maconha, pelo uso da maconha. Olha que sério isso. Então perceba se você está dando limite para os seus filhos, se caso você tiver filho. Se você não tiver filho, analisa a sua vida, se você está tendo esses limites. Quais são esses limites? Será que esses limites você está em obediência por causa do medo? Será que esse limite você está em obediência porque essa é uma verdade que você tem, que é um firme fundamento para você? Será que esses limites que você tem na sua vida aí, estabelecidos, é só por causa de um autoritarismo? Então perceba esses limites que você tem. Perceba esses limites. Perceba esses limites. Se esses limites que você tem são limites por causa de um medo, por causa de uma autoridade ou por causa que ele realmente é um firme fundamento na sua vida. E perceba os seus pensamentos. Comece hoje a cuidar dos seus pensamentos de uma maneira diferente do que você já tratou. Trate os seus pensamentos de uma maneira diferente. Trate as pessoas que estão próximas de você de uma maneira diferente.
Combinado? E amanhã de novo vou dar essa tarefa para vocês. Hoje, durante o dia, escrevam essas 5 ideias que vocês tiveram, que vocês vão ter para se aproximar do eu de vocês no futuro, e amanhã também. Quem tiver condições, quem tiver coragem, quem tiver decisão, levanta 1 hora mais cedo ou meia hora mais cedo. Quem não tiver, faz isso durante o dia. Mas eu gostaria muito de saber que você está forçando a sua nova mentalidade, que você está desejando realmente essa transformação. E na quinta-feira eu vou contar para vocês, tá? Na quinta-feira eu vou contar para vocês qual é a maneira que eu gosto de ler a Bíblia. Como eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro de histórias. Só para você ler e ficar inteirado da história. Não. Você precisa desenvolver um outro olhar para a palavra de Deus. Combinado? Então vamos lá. Vou tirar aqui os comentários para vocês tirarem aquele print top e para vocês escreverem qual foi a frase de impacto que vai transformar a sua mentalidade nos próximos dias e nas suas próximas atitudes, e que vai transformar os seus pensamentos. Eu quero saber o que essas lives está ajudando você. Quanto mais frases vocês colocarem, ou quantas mais pessoas colocarem, eu entendo que eu estou fazendo a coisa certa e eu estou indo no caminho certo. Então é por isso que eu peço para vocês fazerem esse print de tarefa e escreverem qual foi a frase que fez a sua mente explodir no dia de hoje, ou qual foi a frase que você aprendeu comigo hoje que vai mudar a sua mentalidade, a sua atitude, o seu pensamento e as suas emoções. Um beijo no seu coração. Envie essa live aqui, ó, agora, até agora mesmo. Envie essa live aqui para no mínimo 10 pessoas. E essas pessoas vão receber essa live como se fosse um recado do amor que você tem por elas. E você fala assim: aprendi tal coisa nessa live de hoje. Que tal você participar amanhã às 7h35? Escreve isso. Escreve isso ali. Aprendi tal coisa nessa live. Que tal você participar amanhã comigo às 7h35? Faça um convite para essas pessoas. Às vezes você pode expressar o amor por essas pessoas de uma maneira como essa, enviando uma live. O que é essa live? Essa live é um recado de amor para as pessoas, porque essa live é o meu recado de amor para você. É o meu recado de amor para você. Eu estou aqui por quê? Porque eu amo pessoas. Eu estou fazendo essas lives por quê? Porque eu quero a transformação dessas pessoas. Eu quero que você melhore, eu quero que você vá para o próximo nível, eu quero que a sua vida seja transformada, eu quero que seja transformada, eu quero que você transforme a vida dos outros. A Suzana escreveu ali, ó, obrigada, Suzane, por me lembrar. A Suzane escreveu, e a história do milho. Muito bem, obrigada por me lembrar. Então ontem nós estávamos falando já algumas lives, falando sobre a ambiência. E essa ambiência, e até por isso que eu gosto que você mande as lives para as pessoas que estão perto de você e que podem crescer com você. E eu falei que não o marido, tá, gente? Só o marido que não. O marido, ele tem que ser transformado pelo exemplo, não por palavras, tá? Velveti, que isso, cara? O que tá acontecendo? O que foi? Pronto, voltou já o cachorro. Quietinho aqui, senta aqui, fica aqui. Então, assim, ó, nós temos o poder de transformar pelo exemplo. E eu vou contar uma história para vocês do milho. Lá nos Estados Unidos, eles fazem muitas competições. Prêmio disso, prêmio daquilo outro. E nos Estados Unidos, teve um agricultor que vencia consecutivamente por vários anos o prêmio do melhor milho da região. Ele tinha a melhor qualidade de espiga, da região. E qual era o segredo desse vizinho? Ele pegava parte das sementes boas dele. Vem aqui, Velvet, não é para sair. Muito bem. Ele pegava parte das sementes boas dele, que eram sementes de primeira qualidade, e fazia o quê? Distribuía na vizinhança essas sementes, ou seja, os vizinhos dele também tinham uma qualidade de milho muito boa.
E o que acontecia? Acontecia o quê? A polarização. As abelhas que usavam que usavam o pólen e transportavam o pólen de uma fazenda para outra, usavam o pólen dele para levar para as outras fazendas. E o pólen daquelas fazendas que já era bom, que já era um milho de uma qualidade boa, elas levavam ainda muito mais longe. E o que acontecia? Todos os milhos aos redores daquela fazenda, em especial, se tornavam milhos de muito boa qualidade. Por quê? Porque ele entregava para os vizinhos uma quantidade de sementes. Então, qual era o segredo dele? O segredo dele era: se o milho do meu vizinho for bom, o meu fica melhor ainda por causa do trabalho das abelhas. Se o milho do meu vizinho for bom, o meu fica melhor ainda por causa que eu vou contar com o trabalho das abelhas. Então, a ambiência é exatamente isso. A ambiência é, enquanto eu ajudo o outro, o ambiente se transforma e o ambiente para mim fica melhor. E se eu já sou uma pessoa boa e o ambiente está me ajudando, eu vou cada vez mais melhorar. Se eu ajudo os meus colaboradores, se eu ajudo as pessoas que são da minha casa, se eu ajudo as pessoas que trabalham comigo, elas transformam o ambiente porque elas melhoraram. E se o ambiente melhorou, eu estou pronta para ir para o próximo nível. Eu vou melhorar mais ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que eu começo a fazer live para vocês, eu já tenho um nível de conhecimento, de intelecto, de fé, eu já tenho esse nível. Porém, quando eu ensino vocês, eu desenvolvo ainda mais esse nível. Eu ainda vou para o próximo nível. Todas as vezes que vocês me verem fazendo série de lives, vocês podem olhar para mim e falar assim: a Alvina está ficando melhor. Pode pensar isso, por quê? Porque eu estou entregando as minhas sementes para vocês, e essas sementes, porque elas ajudam vocês, a minha ambiência muda, por causa da minha ambiência muda. Eu tenho que levantar mais cedo para estudar, por causa que eu tenho que estudar para preparar a live, porque eu tenho que conversar com alguém sobre esse assunto. Cada vez eu fico melhor, cada vez eu subo de nível. Então é exatamente isso que aquele cara lá do milho fazia. Toda vez que ele entregava a semente para os vizinhos, o pólen que as abelhas traziam para fazer essa polarização do milho dele era muito melhor. Então, o seu desenvolvimento, a sua transformação, a sua maturidade vai fazer com que as pessoas que estejam perto de você amadureçam. E porque elas amadurecem, você só sobe de nível. Só sobe de nível. Ó, a Ed falou: quero entrar no grupo do WhatsApp. Ed, eu coloco você lá porque eu já tenho o seu número, tá? Pode ficar tranquila. A Ed é uma mentorada minha, então eu coloco você lá. Não precisa acessar o link, combinado? Então é isso. Então toda vez que você quiser subir de nível, você precisa ajudar a transformar o ambiente. E aí ficou a história do milho. Obrigada, Suzane, por ter me lembrado. Beijo no coração de vocês e a gente se encontra amanhã. E quem está assistindo essa live gravada, no canal do YouTube, que você não assistiu nenhuma outra live ainda dessa série, não perde. Começa essa série lá da live número 1, do dia número 1. Você vai perceber que é um ensino gradativo. Vai fazer muito sentido para você começar do dia 1 e chegar até o dia de hoje. Combinado? Um beijo no coração e nós estamos ainda aí para a nossa reta final. E até mais, gente. Até amanhã.